Hoje em Avenida Brasil, uma sequência de acontecimentos promete mudar completamente o destino de vários personagens. O Jorginho começa a desconfiar que a Nina está escondendo alguma coisa muito grave depois de vê-la ao lado do Max. Enquanto isso, o Tufão se aproxima cada vez mais da verdade sobre a Rita, deixando a Carminha desesperada. E como se não bastasse, a Mona Lisa enfrenta uma grande decepção, a Janaína entra em pânico ao rever o Lúcio, e um pedido de casamento inesperado promete mexer com a vida da Suelen. O capítulo de hoje está emocionante do começo ao fim. Então já deixe o seu like, inscreva-se no canal e venha descobrir tudo o que acontece, em mais um capítulo de Avenida Brasil. Amanhã começa agitada na casa da Mona Lisa. Desde que o Irã comentou que pretendia sair de casa para morar com o Jorginho, ela tenta convencer a si mesma de que conseguirá aceitar essa decisão com tranquilidade. Mas quando percebe que a mudança realmente vai acontecer, seus sentimentos falam mais alto. Ao ver Irã arrumando suas coisas, Mona Lisa perde completamente o controle das emoções. Ela tenta esconder o sofrimento, mas não consegue. Durante todo esse tempo, acabou criando um enorme carinho pelo rapaz, tratando-o praticamente como um filho. Irã percebe a tristeza de Mona Lisa e tenta tranquilizá-la. Explica que a decisão não significa falta de gratidão. Muito pelo contrário. Ele deixa claro que jamais esquecerá tudo o que ela fez por ele, mas acredita que chegou a hora de construir sua própria história. Mesmo ouvindo aquelas palavras, Mona Lisa sente um enorme vazio. Depois que Irã sai, ela permanece parada por alguns instantes, olhando para a casa em silêncio. Pela primeira vez em muito tempo, sente que sua vida está mudando novamente. Enquanto isso, Olenka observa toda aquela situação com bastante preocupação. Ela conhece Mona Lisa melhor do que ninguém e percebe que a amiga continua sofrendo por causa da solidão. Durante a conversa, Mona Lisa acaba confessando que talvez ainda exista espaço em seu coração para Silas. A revelação surpreende Olenka. Ela lembra tudo o que aconteceu entre os dois e tenta fazer a amiga pensar com calma antes de tomar qualquer decisão. Mas Mona Lisa explica que, apesar de todas as dificuldades, sente falta da companhia de Silas e acredita que algumas pessoas realmente merecem uma segunda oportunidade. Enquanto isso, em outro núcleo da novela, Darkson continua alimentando uma obsessão que pode trazer muitos problemas. Apaixonado por Tessália, ele não consegue aceitar o fato de ela estar feliz ao lado de Leleco. Movido pelo ciúme, Darkson faz uma promessa perigosa. Ele garante que fará de tudo para destruir aquele casamento. Segundo ele, ainda chegará o dia em que Tessália se arrependerá de ter escolhido Leleco. Essas palavras deixam claro que Darkson está disposto a ultrapassar qualquer limite para conquistar a mulher que ama. Enquanto isso, outra história começa a ganhar força. Suelen continua vivendo dias de enorme preocupação. O risco de deportação faz com que ela se sinta completamente perdida. Ela sabe que poderá ser obrigada a deixar o Brasil a qualquer momento. Leandro acompanha toda essa angústia de perto. Incomodado com o sofrimento da jovem, ele começa a pensar em uma solução extrema. Depois de refletir bastante, considera a possibilidade de pedir Suelen em casamento. Na cabeça dele, essa união resolveria definitivamente o problema da deportação. Apesar da boa intenção, Leandro sabe que essa decisão poderá mudar completamente a vida dos dois. Enquanto isso, na mansão de Tufão, uma notícia provoca verdadeiro desespero em Janaína. Ela descobre que Lúcio será contratado como novo segurança da casa. Ao ouvir o nome do rapaz, Janaína perde completamente a cor do rosto. Imediatamente lembra de todos os problemas que enfrentou por causa do filho. Ela sabe que Lúcio continua tomando decisões erradas e teme que sua presença na mansão coloque todos em perigo. Sem conseguir esconder o nervosismo, Janaína pergunta como aquela contratação aconteceu. É então que descobre que Max teve participação direta nessa decisão. Na verdade, Max acabou sendo vítima de uma chantagem. Lúcio conhece informações comprometedoras sobre ele e usou esse segredo para conseguir o emprego. Mesmo contrariado, Max percebe que não tinha outra saída. Agora, porém, começa a temer que a presença de Lúcio dentro da mansão complique ainda mais sua situação. Pouco depois, Max encontra Carminha.
Os dois já chegam ao encontro visivelmente irritados. A conversa rapidamente se transforma em uma forte discussão. Carminha cobra explicações sobre diversos acontecimentos recentes e demonstra que sua confiança em Max está desaparecendo. Ela sente que o amante anda escondendo informações importantes. Max tenta inverter a situação. Afirma que está fazendo tudo para protegê-la e que continua sendo seu maior aliado. Mas Carminha já não acredita tão facilmente em suas palavras. A relação dos dois, que sempre foi baseada em interesse, começa a apresentar rachaduras cada vez maiores. Enquanto isso, Débora tenta lidar com o sofrimento provocado pelo fim do namoro com Jorginho. Ela ainda não consegue aceitar que tudo terminou daquela maneira. Tomás percebe o estado emocional da jovem e decide confortá-la. Ele tenta mostrar que Jorginho fez sua escolha e que ela precisa seguir em frente. Mesmo ouvindo aquelas palavras de incentivo, Débora continua profundamente magoada. Seu coração ainda alimenta a esperança de que Jorginho volte atrás. Mas, no fundo, ela sabe que isso dificilmente acontecerá. Enquanto isso, outra personagem continua determinada a resolver seus próprios problemas. Verônica não desiste de encontrar Cadinho. Depois de tantas mentiras, ela quer finalmente colocar o empresário contra a parede. Ao lado de Noêmia, começa uma verdadeira caçada para descobrir onde ele está escondido. As duas acreditam que chegou o momento de exigir respostas definitivas. Mas Cadinho, como sempre, fará de tudo para escapar. Enquanto Verônica e Noêmia seguem determinadas a encontrar Cadinho, outro personagem se aproxima perigosamente da maior verdade escondida na novela. Depois de tantas dúvidas, Tufão sente que não consegue mais ignorar as perguntas que atormentam sua cabeça. Desde que descobriu que Rita pode esconder um passado muito maior do que imaginava, ele passou a enxergar diversas situações de forma diferente. As peças começam, pouco a pouco, a se encaixar, mas ainda existe alguém que guarda respostas importantes. É por isso que Tufão decide procurar Lucinda mais uma vez. Ao chegar ao lixão, ele encontra a catadora visivelmente apreensiva. Lucinda percebe imediatamente que aquela conversa será diferente de todas as outras. Tufão não faz rodeios. Com um semblante sério, ele diz que precisa descobrir toda a verdade sobre Rita. Segundo ele, chegou o momento de acabar com todos os mistérios que cercam aquela jovem. Lucinda baixa a cabeça por alguns instantes. Ela sabe exatamente tudo o que aconteceu no passado. Conhece os segredos de Carminha. Conhece a verdadeira história de Rita. Conhece o sofrimento vivido por Jorginho quando ainda era criança. Mas também sabe que revelar tudo naquele momento poderá destruir completamente uma família. Por isso, ela permanece em silêncio durante alguns segundos. Tufão insiste. Diz que sente que está vivendo cercado de mentiras. Afirma que precisa conhecer toda a verdade para proteger as pessoas que ama. Lucinda percebe a sinceridade do ex-jogador. Mesmo assim, continua evitando revelar aquilo que guarda há tantos anos. Enquanto isso, Nina vive um dos momentos mais delicados de toda a sua vingança. Ela sabe que precisa continuar manipulando Max para fazê-lo acreditar que está conquistando sua confiança. Sem isso, seu plano pode desmoronar. Mas a cada encontro com o vilão, ela sente que está correndo riscos ainda maiores. Pouco depois, Max aparece decidido. Ele praticamente obriga Nina a sair com ele. A cozinheira tenta inventar uma desculpa. Diz que está ocupada. Afirma que tem compromissos na mansão. Mas Max não aceita nenhuma justificativa. Ele insiste. Quer passar mais tempo ao lado dela. Na cabeça dele, Nina finalmente começou a se apaixonar. O que Max sequer imagina é que tudo faz parte de um jogo cuidadosamente planejado. Sem outra alternativa, Nina aceita acompanhá-lo. Os dois seguem para uma churrascaria. Durante o caminho, Nina continua fingindo simpatia. Sorri. Conversa normalmente. Age exatamente da forma que Max espera. Enquanto isso, sem que ela perceba, Jorginho observa tudo.
Desde os últimos acontecimentos, ele sente que Nina anda escondendo alguma coisa. Por isso resolve segui-la discretamente. Seu objetivo é descobrir quem é, afinal, o homem com quem ela tanto se encontra escondida. Ao chegar à churrascaria, o coração de Jorginho praticamente para. Ele vê Nina sentada ao lado de Max. Os dois conversam. Sorriem. Em alguns momentos parecem extremamente próximos. Mesmo tentando encontrar uma explicação racional, Jorginho sente o ciúme dominar completamente seus pensamentos. Mas o pior ainda estava por acontecer. Durante a música ambiente, Max convida Nina para dançar. Ela hesita. Sabe que não pode chamar atenção. Também sabe que recusar poderá despertar suspeitas. Depois de alguns segundos, aceita. Os dois vão para a pista. Jorginho acompanha tudo à distância. Cada passo daquela dança parece uma facada em seu coração. Quando vê Nina dançando de rosto colado com Max, ele perde completamente o chão. Sua expressão muda imediatamente. Os olhos se enchem de tristeza, raiva, decepção. Ele sente que foi enganado. Tudo aquilo destrói completamente a confiança que havia reconstruído em Nina. Sem conseguir permanecer ali nem mais um segundo, Jorginho vai embora. Nem sequer espera uma explicação. Naquele momento, ele acredita que acabou de descobrir a verdadeira face da mulher que ama. Enquanto isso, Nina percebe que Max já está completamente convencido de que ela caiu em sua armadilha. Aproveitando um momento de distração, ela consegue se afastar discretamente. Sua primeira reação é procurar Jorginho. Ela sente que alguma coisa aconteceu. Seu coração dispara. Sem saber exatamente o motivo, começa a procurá-lo por vários lugares. Mas Jorginho já não está mais ali. Nina entra em desespero. Ela teme que justamente a única pessoa que jamais poderia desconfiar dela tenha visto a cena com Max. Enquanto isso, na mansão, Carminha começa a estranhar o comportamento de Max. Ela percebe que o amante anda cada vez mais distante. Além disso, Tufão retorna para casa depois da conversa com Lucinda. Sem imaginar o efeito que suas palavras causarão, ele comenta naturalmente que esteve no lixão tentando descobrir informações sobre Rita. A reação de Carminha é imediata. Seu rosto perde completamente a expressão. Por dentro, ela entra em pânico. A simples ideia de Tufão investigando Rita faz seu coração acelerar. Carminha tenta manter a calma. Pergunta casualmente sobre a conversa. Finge não dar importância. Mas cada resposta de Tufão aumenta ainda mais seu medo. Ela percebe que ele não pretende desistir enquanto não descobrir toda a verdade. E isso representa um enorme perigo. Pela primeira vez, Carminha sente que o passado está realmente começando a bater à sua porta. Enquanto Carminha tenta esconder o desespero depois de saber que Tufão voltou a procurar Lucinda, a vida de Cadinho continua um verdadeiro caos. Depois de tantas mentiras e armações, ele percebe que está sendo perseguido por todos os lados. Verônica e Noêmia não pretendem dar um minuto de paz ao empresário e fazem de tudo para encontrá-lo antes que ele consiga inventar mais uma desculpa. As duas descobrem o esconderijo de Cadinho e seguem imediatamente para uma praia deserta, determinadas a colocar um ponto final naquela história. Assim que chegam ao local, começam uma verdadeira perseguição. Cadinho se desespera ao perceber que foi encontrado. Ele olha para todos os lados procurando uma saída e percebe que está praticamente sem alternativas. Verônica e Noêmia avançam em sua direção, exigindo explicações e prometendo que ele finalmente responderá por todas as mentiras que contou durante tanto tempo. Mas, como sempre acontece, Cadinho consegue escapar da forma mais inacreditável possível. Quando tudo parecia perdido, um helicóptero surge sobre a praia. Em poucos segundos, Cadinho corre em direção à aeronave e embarca rapidamente, deixando Verônica e Noêmia completamente revoltadas. As duas assistem ao helicóptero desaparecer no céu sem poder fazer absolutamente nada.
Enquanto isso, outro momento importante acontece envolvendo Suelen. Depois de toda a preocupação com sua possível deportação, Leandro toma coragem e faz uma proposta emocionante. Pensando apenas em protegê-la, ele pede Suelen em casamento, acreditando que assim conseguirá resolver todos os problemas da jovem. Por alguns instantes, Suelen fica completamente sem reação. Ela sabe que Leandro está agindo por carinho e preocupação, mas também entende que um casamento exige muito mais do que gratidão. Com muito respeito, ela recusa o pedido. Apesar de reconhecer o bom coração de Leandro, deixa claro que não pode aceitar uma decisão tão importante apenas para resolver um problema. O rapaz fica profundamente decepcionado, mas procura compreender a escolha dela. Enquanto isso, Dolores conversa com Rony e sugere que ele também lute pelo amor de Suelen. Segundo ela, talvez ainda exista uma oportunidade para os dois serem felizes juntos. No núcleo esportivo, chega finalmente o momento mais esperado do dia. O Divino entra em campo sabendo que um importante olheiro estará assistindo a partida. Tavinho Nunes é conhecido por revelar grandes talentos do futebol, e todos os jogadores sabem que uma boa atuação poderá mudar completamente suas vidas. Mas um detalhe chama imediatamente a atenção de todos. Jorginho não aparece para o jogo. Os companheiros começam a estranhar sua ausência. Ninguém entende por que um dos principais jogadores do time simplesmente desapareceu em um momento tão importante. A verdade é que Jorginho continua completamente destruído por dentro. Desde que viu Nina nos braços de Max, ele não consegue pensar em mais nada. A imagem da dança não sai de sua cabeça, e a dor da suposta traição é muito maior do que ele imaginava. Sem conseguir se concentrar no futebol, prefere ficar sozinho tentando entender tudo o que aconteceu. Mesmo sem Jorginho, o jogo segue em frente. E quem aproveita a oportunidade é Rony. O jovem faz uma partida impecável. Corre o tempo inteiro, demonstra personalidade, cria boas jogadas e chama a atenção de todos que acompanham o confronto. Cada lance aumenta ainda mais o interesse de Tavinho Nunes. Ao apito final, o olheiro faz questão de procurar Rony pessoalmente. Ele elogia sua atuação e demonstra interesse em conhecer melhor o jogador. Para Rony, aquele pode ser o começo da realização de um sonho que parecia distante. Enquanto isso, Nina continua desesperada à procura de Jorginho. Ela já percebeu que ele provavelmente viu alguma coisa na churrascaria e teme que toda a confiança construída entre os dois tenha sido destruída em poucos minutos. Depois de muita procura, finalmente consegue encontrá-lo. Mas o clima entre eles é completamente diferente. Jorginho já não demonstra o mesmo carinho de antes. Seu olhar transmite apenas tristeza, mágoa e decepção. Sem conseguir esconder a dor que sente, ele decide enfrentar Nina. Com a voz firme, pergunta diretamente o que ela estava fazendo ao lado de Max. Quer saber por que ela saiu escondida. Por que mentiu? E principalmente por que dançou tão próxima justamente do homem que sempre foi considerado um dos maiores vilões daquela história. Nina tenta explicar. Diz que existe um motivo para tudo. Afirma que nada aconteceu da forma como ele está imaginando. Mas Jorginho mal consegue ouvi-la. A lembrança da dança continua muito viva em sua memória. Para ele, nenhuma explicação parece suficiente naquele momento. Nina insiste. Ela sabe que revelar toda a verdade agora pode colocar anos de planejamento a perder. Ao mesmo tempo, percebe que esconder seus planos pode significar perder justamente o homem por quem voltou a se apaixonar. É um dos momentos mais difíceis de toda a sua vingança. Pela primeira vez, Nina entende que derrotar Carminha talvez seja mais fácil do que recuperar a confiança de Jorginho. Enquanto isso, na mansão, Carminha permanece inquieta. As palavras de Tufão não saem de sua cabeça. Ela percebe que o marido está cada vez mais perto de descobrir o passado de Rita, e isso significa que o castelo de mentiras construído durante tantos anos pode desmoronar a qualquer momento. Sem que ela perceba, o destino começa a unir todas as peças do quebra-cabeça. Tufão investiga Rita. Jorginho desconfia de Nina. Max acredita que está manipulando Nina, quando na verdade é ele quem está sendo manipulado.
E Carminha luta desesperadamente para impedir que a verdade venha à tona. O capítulo termina deixando o público cheio de dúvidas e expectativa. Será que Jorginho vai acreditar em Nina antes que seja tarde demais? Tufão conseguirá arrancar toda a verdade de Lucinda? E até quando Carminha conseguirá esconder os segredos que podem destruir sua família? Os próximos capítulos prometem ainda mais emoção, revelações e reviravoltas que vão mudar completamente o rumo de Avenida Brasil. Não perca! E é assim que termina mais um capítulo emocionante de Avenida Brasil. E agora, eu quero saber o que você achou deste capítulo da novela. Que nota de 0 a 10 você dá para o resumo de hoje? Aproveita também para me contar de qual cidade você está assistindo a este resumo. E se você quiser ficar sabendo de mais uma bomba dos próximos capítulos da novela Avenida Brasil, então assista um destes vídeos, que irão aparecer para você aí na sua tela. Para você saber em primeira mão o que vai rolar nos próximos capítulos, já se inscreve aqui no meu canal. E continuem ligados, para você ficar por dentro de todas as novidades da sua novela preferida, nos próximos resumos da novela Avenida Brasil. Te encontro no próximo vídeo. Tchau!